Fala amantes de carros, hoje a América Baixos traz a história de um dos carros mais emblemáticos e históricos que já existiu no planeta Terra. A história do Fusca é longa, começando na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém imaginava que ele se tornaria um clássico atemporal. O design clássico arredondado e o motor boxer são velhos conhecidos do público brasileiro. Aliás, o Dia Nacional do Fusca é comemorado dia 20 de janeiro. Tamanha é a relação do modelo com a história automotiva do nosso país. E por falar em história, a do Fusca é longa e o carro rodou o mundo com inúmeros nomes. Os alemães chamam de Cafer, os norte-americanos de Beetle e os portugueses de Carocha. É o modelo único mais produzido da história e conta com seus mais de 60 anos de produção marcados por 21 milhões de unidades. O modelo teve filhos, veículos que foram derivados da tecnologia do velho besouro. Entre eles, conhecidos dos consumidores tupiniquins, como Carmanguia, Variante e Kombi. No entanto, isso também inclui crias de outras marcas do grupo Volkswagen, como os carros da linha Porsche. O clássico da Volkswagen tem tantos adeptos que os chineses criaram sua própria versão, o Balecat, um veículo elétrico com o design similar. Mas afinal, qual é a história do carro que virou febre no mundo? Você vai descobrir nos próximos tópicos. O carro do povo. A origem do Fusca é um tanto controversa. O projeto começou a ganhar vida ainda nos anos 1930, durante o regime hitlerista. Hitler estava focado em levar a Alemanha a um nível de modernidade compatível com as grandes potências mundiais. Por exemplo, com a introdução de tecnologias como o rádio, chamado de receptor do povo, ou Volksempfänger. Nesse, era impossível sintonizar rádios estrangeiras. A mesma lógica se aplicou à geladeira, chamada de refrigerador do povo, ou Volksküche. Assim, o regime lançava várias tecnologias rebatizando com um nome que fazia sentido para manter sua política ufanista. O carro do povo, Volkswagen, o nome original do Fusca que também batizou a marca alemã, originalmente surgiu com esse pretexto. O país contava com uma sociedade pouco motorizada e com veículos acessíveis apenas à burguesia alemã. Por isso, Hitler encomendou o projeto ao projetista Ferdinand Porsche. A ideia era criar um carro acessível, barato e que cumprisse algumas exigências curiosas, a exemplo, a capacidade de levar uma metralhadora montada no capô. A interrupção da produção. Para a construção do projeto, Porsche garantiu o respaldo do regime para a criação de uma fábrica moderna. A ideia era diminuir os custos de produção e o governo fundou a cidade que futuramente se chamaria Wolfsburg para esse propósito, servindo como espaço para acomodar os operários. É nela que o regime criou a primeira fábrica da Volkswagen e até hoje é onde fica sua sede. Ainda assim, o carro do povo teve dificuldade para atingir seu propósito. Isso porque a sociedade alemã era adepta da bicicleta e o automóvel era visto apenas como um lazer reservado à classe média e aos ricos. As primeiras unidades foram, em sua maioria, para as autoridades do alto escalão do regime hitlerista. Porém, os esforços de guerra alemães logo interromperam a produção e o Fusca tradicional foi substituído por uma versão militarizada. Similar ao Jeep, o novo carro tinha o nome de Kubelwagen, ou carro caixote. No fim da guerra, a maior parte do maquinário da Volkswagen estava intacto. A partir dele, a empresa alemã foi reconstruída. A história do Fusca Tupiniquim. Foi em um regime democrático que o Fusca deu as caras por aqui. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente nos anos 1950 e assumiu na esteira do chamado nacional-desenvolvimentismo e do ambicioso plano de crescer 50 anos em 5, incentivando a produção de automóveis com capital privado, normalmente de origem estrangeira. Assim, as multinacionais se concentraram na região do ABC paulista. Em 1959, a Volkswagen lançou o primeiro Fusca com montagem no Brasil. JK aproveitou a fama de pai da indústria automobilística brasileira e desfilou a bordo do carro. A concorrência também viria de uma marca europeia, a francesa Cinca, que lançaria a linha de luxo Chambord na mesma época. Assim, o clássico da multinacional alemã foi evoluindo ao longo dos anos e se tornou um dos carros mais vendidos do Brasil. Nos anos 1970, por exemplo, ganhou cinto de segurança e começou a passar por testes de impacto. A produção foi interrompida nos anos 1980,
já que o carro era considerado obsoleto e a linha de montagem da filial de São Bernardo do Campo precisava ser atualizada. A hora de dar tchau. Essa ainda não foi a despedida do Fusca. Nos anos 1990, o então presidente Itamar Franco fez uma parceria com a Volkswagen para a empresa voltar a produzir o carro. Assim, o pedido foi polêmico, já que não levava em conta o avanço da indústria. Esse ficou conhecido popularmente como Fusca Itamar. O clássico ainda passou por atualizações tecnológicas, simbolizadas pelo New Beetle e pelo Fusca 5. A evolução tecnológica foi representativa. O modesto motor experimental do projeto original de Ferdinand Porsche é bem diferente da poderosa engenharia de 211 cavalos que mais de 60 anos depois foi entregue ao novo Fusca. No entanto, apesar das tentativas de adaptar o veículo aos dias de hoje, o clássico da multinacional alemã precisou dar tchau e a história do Fusca chegou ao fim. Isso aconteceu em 2019, com o último modelo sendo vendido aqui mesmo no Brasil. O Final Edition foi produzido no México e adquirido por um colecionador. O legado do Fusca. Apesar da origem controversa, o Fusca se tornou exatamente o oposto do que o regime hitlerista representava, sendo um sucesso comercial em países democráticos e que respeitam os direitos humanos. Diante disso, teve um papel importante para o acesso ao mundo automotivo em economias emergentes e para a democratização do acesso à mobilidade por 4 rodas. A própria Alemanha é um exemplo, pintando hoje entre os 15 países mais democráticos do mundo e tendo a chanceler que ocupou o cargo na maior parte do século XXI apontada como a líder do mundo livre. O grupo Volks ainda é um dos pilares da economia alemã, com 1 em cada 3 carros do país sendo da marca. A Volkswagen também é uma marca de prestígio no Brasil e está por aqui há mais de 60 anos. Assim, a história do Fusca tem seus altos e baixos e dá algumas pistas do porquê o carro é tão querido por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem o like no vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdos para vocês.